Olá, estamos nós de volta aqui para conversar sobre tarô, ocultismo, magia. Hoje vai ser símbolos no nosso IHTB, Instituto Holístico Torre de Babel. Muito bem. Nós estamos aí com um grupo de trocas, né, sobre o tarô e tal, no Telegram. E tem surgido muitas questões até bem interessantes sobre essas interpretações simbólicas. Aí surgiu essa ideia, e alguns alunos também pediram, sobre essa questão do símbolo. Muito bem. O que é um símbolo? Símbolo é um resumão. Você faz um rabisco lá qualquer, ou atribui, né, a determinadas coisas a capacidade de agregar um enorme conteúdo de mensagem. Isso é o símbolo. Muito bem. Depois que o símbolo está estabelecido, ele entra no inconsciente coletivo. Ele entra no plano astral, esse tipo de coisa. Então, claro que em determinadas partes do globo, determinadas culturas, tem oscilação de interpretação de símbolo e às vezes até antagonismo, né? Como no caso da serpente, e como o rato e assim por diante. Mas a questão é, o tarô é um jogo de interpretação simbólica em cima de quê? De eventos e pessoas. Então, em cima da conjunção eventos-pessoas, né, o que vai acontecer, as possibilidades que vão acontecer, que o tarô navega em possibilidades de linha temporal. Na realidade é isso. E você, com a ajuda daqueles símbolos, vai conseguir perceber algumas possibilidades de linha temporal e as linhas temporais mais prováveis de acontecer. É assim que o oráculo funciona. Esse e quase todos os outros. Mas a gente tem uma certa liberdade de navegar nos símbolos. Sim, certa liberdade. Por quê? Porque tem alguns símbolos que eles já estão ocupados, vamos dizer assim, né? A interpretação já está pronta. Então, pomba branca. Pomba branca é paz. Ah, mas para mim pomba branca é guerra, que eu tinha uma pomba branca que era guerreira. Tá fora do sistema. Então, nesse caso, você guarda a sua pomba guerreira lá no seu baú e pomba branca é paz. Não tem o que fazer. E sem falar símbolos matemáticos, né? Ah, tá lá, mais é soma. A coisa vai aumentar. Menos vai diminuir. Somatório, que é aquele ezinho assim, significa o quê? Somatório. Infinito é infinito. Infinito é bonito, ad eterno, olha que beleza. Então, não tem determinados símbolos, não dão muito espaço para você criar novas interpretações. Já outros, ou conjugação de outros, permite isso. Então, aí você faz o que eu chamo de repertório pessoal de interpretação. Ok, mas esse repertório pessoal de interpretação, como o nome já diz, é um repertório pessoal. A pomba branca é paz, a espada é luta armada, é dinâmica forte, é guerra. Então, não tem como fazer determinadas trocas, né? E ainda tem que prestar atenção numa coisa importante, que existem símbolos que são ambíguos. E magicamente, não é o caso do tarô, porque vocês não vão mexer magicamente, mas que magicamente são perigosos. Ah, eu vou botar essa chave aqui. Por quê? Porque eu quero que abra meus caminhos. Mas a chave também fecha. A mesma chave que abre o baú, fecha o baú. Então, tem símbolos que eles são bipolares, eles são positivos e negativos. Então você vai ter que ter cuidado na hora de manipular e de interpretar também. Essa chave aqui no meu jogo, ela está abrindo o caminho ou está fechando? Aí você vai ter que investigar. Então, tem várias questões simbólicas
Que aí é o quê? É a prática, é o bom senso. E uma coisa muito importante para quem navega no tarô, que é navegar no mundo simbólico, é um simples dicionário de símbolos. Você tem dicionário de símbolos. É muito legal. Aí você vê lá, corvo, ave preta, ave negra. Aí você vai dizendo, para os celtas a ave negra é isso e isso. No Peru é isso e isso. Nos índios brasileiros a ave negra é mau agouro. E assim você vai navegando, você vê quantas possibilidades simbólicas de interpretação de que cada cultura fez daquela situação. Então, e aí sim, aí você não, para mim, meu repertório pessoal, a ave negra é isso. Então tá bom. Mas não adianta você também querer passar essa leitura, essa codificação pro cara do lado. Porque para ele a ave negra é outra coisa. Ele tá com a interpretação do Peru e você tá com a interpretação dos índios brasileiros. Então, os dois vão ler corretamente, desde que eles não misturem, não é? Cada um no seu quadrado, nas linhas de interpretação. Por quê? Porque o nome já diz, é um símbolo. Aquilo está simbolizando determinadas características, virtudes, problemas, situações, simbolizando. Então, não adianta navegar muito. Navegar, aí é poesia, navegar é preciso. Navegar é preciso, mas com uma bússola. Senão, a sua navegação não vai chegar a lugar nenhum. Muito bem, ficamos aqui hoje conversando um pouquinho sobre símbolos e sobre a navegação dos símbolos, que são coisas fascinantes. E eu convido vocês a estudarem os símbolos, fora da questão do tarô, porque tem muitas coisas que são e que mudam a sua visão. Quer ver que é uma coisa interessante? Que são símbolos fortíssimos, né? Não, eu tenho um crucifixo. Aí você pensa, caramba, o cara tem um crucifixo, né? Aí você vê, por causa da crucificação de Jesus e tal. Aí se você for analisar mais o símbolo, primeiro que a cruz é um símbolo muito anterior a Jesus. Geralmente até ela era usada com os 4 braços iguais, tá? Os 4 pontos cardeais, essa coisa toda, é um símbolo bacana. Mas aí veio os romanos e a cruz nada mais era do que um método de execução barata e eficaz para os romanos, porque ele ficava exposto, todo mundo via, né? Era uma coisa temida, então tinha tudo a ver com a necessidade do Império Romano. Aí eu fico imaginando, mas eu vou modernizar isso. Eu vou usar um pingente aqui com uma cadeira elétrica. Aí você, caralho, o que é isso? É um pingente com a cadeira elétrica. Aí você, mas por que você usa isso? É porque é o símbolo da justiça sendo feita e os malfeitores sendo executados e... Tá certo, né? Aí você vai achar estranho, né? Como eu acho estranho alguém usar um crucifixo, entendeu? Por quê? Porque você já tem uma outra leitura simbólica daquele símbolo, né? Aí eu olho uma estrela de 6 pontas. A pessoa ela é judeu, né? Não, para mim, não. Para mim, o hexagrama é a perfeição. Os 2 triângulos equiláteros iguais, o de cima, o de baixo, o yin yang, não sei o que, é uma coisa de perfeita. Que calhou lá do rei Salomão usar e se forem adotados em outros lugares. Para mim, eu vou pelo simbolismo geométrico. Aí, não, o meu é o certo? De forma alguma. De forma alguma. Eu estou passando o meu para que vocês entendam que cada um tem uma visão e que isso pode afetar o resultado final. Aí, de posse disso, vocês já vão entender melhor as determinadas diferenças que rolam nas interpretações simbólicas. E que quanto mais estuda, quanto mais leituras diferentes de símbolo você faz, cultura simbólica é muito interessante para quem navega nos arcanos do tarô, nos arcanos menores do tarô e assim por diante. E outras coisas também. Muito bem.
No nosso próximo vídeo nós vamos falar de outro assunto interessante aí. Vamos ver o que os alunos sugerem, o que eles querem conversar sobre. Tá bem? Até lá!